Enquanto alguns dizem que a classe média vive tão bem que chega a ostentar, nós temos uma classe média, ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares, as pessoas são mais humildes. Eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala, uma televisão já tá boa. Parece que a realidade mostra algo completamente diferente, tudo pela metade do dobro. Famílias de classe média têm poder de compra engolido pela inflação. Classe média brasileira empobreceu nos últimos anos. Com juros altos, classe média tem mais dificuldade na compra do imóvel. Nesse vídeo eu separei 9 sinais claros que você tá deixando a classe média rumo à pobreza. E o mais importante, o que você pode fazer para melhorar essa situação? No mundo todo, a classe média sempre foi sinônimo de estabilidade e segurança, que mesmo tendo que trabalhar muito ao longo da vida, sempre conseguiu prover uma vida confortável para suas famílias, mesmo que não tivessem grandes luxos. Pois eu, diferente do Lula, não acredito que ter 2 TVs em casa é luxo. E uma classe média robusta é essencial para uma economia saudável, porque acaba sendo a grande massa que vai consumir e movimentar a economia. E eu lembro como se fosse ontem. Durante toda a infância nós estudávamos em colégio público, porém quando chegamos na 5ª série a situação ficou pior. Então faltavam professores todos os dias, na porta do colégio tinham alunos que estavam vendendo drogas, então os nossos pais tentaram arranjar alguma solução. Nós fomos em diversos colégios de bairro particulares para fazer prova, em um deles nós conseguimos, cada um de nós, uma bolsa de 50%. E com muito esforço eles conseguiram nos colocar para estudar nessa escola. E hoje eu vejo claramente que as famílias dos alunos eram de classe média. E mesmo assim conseguiam ter uma vida confortável. Andava com o carro do ano, viagens nas férias, inclusive alguns para fora do Brasil. Já que na época, 2011, $1 custava menos de R$2. Por conta da nossa realidade ser pior, nós acreditávamos na época que eram famílias muito ricas. Porém, eram de classe média. E o auge da classe média aqui no Brasil foi entre 2004 até 2012. Lá em 2009 nós aparecemos o Brasil em uma revista renomada de fora, The Economist, que o Brasil estava decolando. Tudo isso por conta do boom das commodities. Então teve uma explosão de preço de diversos produtos que o Brasil exportava em grande quantidade. Soja, petróleo, minério de ferro, carne, açúcar. Essa demanda foi puxada principalmente pela China, que estava em um crescimento muito acelerado, e também outros países emergentes. Porém, todo ciclo tem um fim. Em 2011 começou a desaceleração lá na China, o que reduziu a demanda por essas matérias-primas, o que consequentemente afetou o preço. Com isso, os preços caíram, o Brasil passou a exportar menos e o nosso crescimento foi afetado. E como nós estávamos crescendo, vendendo muito, os gastos exagerados do governo e o crédito fácil não surtia tanto efeito. Mas depois que acabaram as vacas gordas, vieram as consequências, como inflação, endividamento, risco fiscal. Então em 2015 e 2016, enquanto o mundo todo crescia, o Brasil estava retraindo. Um levantamento feito pelo Instituto Locomotiva mostrou que a classe média encolheu aqui no Brasil, empurrando mais de 4,9 milhões de brasileiros que estavam na classe média para a classe baixa. E o que estamos vendo no Brasil desde então é uma combinação fatal: inflação elevada em itens essenciais como moradia, transporte e alimentação. Os preços só aumentam, porém os salários estão estagnados desde 2012, se comparados ao dólar, inclusive diminuindo. E sabe o que é mais preocupante? Segundo a Pesquisa Nacional de Cesta Básica, em 2022, o salário mínimo necessário para atender uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 6.400. Isso mostra que pessoas que se consideram classe média já estão vivendo abaixo do necessário. E se você quer aprender como proteger o seu patrimônio que você suou tanto para conquistar e está sendo derretido pela inflação, nós temos um convite para você. No dia 22 de abril, agora às 20 horas, nós vamos fazer uma imersão mostrando como você faz para investir o seu dinheiro internacionalmente, e vai acontecer de forma gratuita e vai se chamar o colapso do real. Você não precisa ficar somente no barco que está afundando. Basta você clicar no link da descrição, colocar seu nome, e-mail, entrar no grupo do WhatsApp e nos vemos no dia 22. Se você se
enquadra em alguns desses sinais, tome muito cuidado, porque você pode estar em uma situação crítica e tomando a decisão errada, com certeza vai piorar. O primeiro sinal é que você parou de abastecer o carro e passou a usar mais transporte público, porém por necessidade. Eu não tô falando daquela decisão consciente, não, que eu vou deixar o carro na garagem por conta do meio ambiente, que eu vou pegar a bicicleta, que eu vou pegar o ônibus, ou então por conta da saúde, não, que eu andando aqui de transporte público eu tenho que caminhar mais, eu tenho que movimentar mais o meu corpo. Nós estamos falando de você que tá deixando o carro na garagem porque não tem grana para abastecer, para colocar a gasolina. Quando você vai no posto, você coloca somente R$10 porque é tudo que você tem, roda um pouquinho e depois já acaba. Nesse gráfico aqui nós temos o preço do litro da gasolina. E como podemos ver, lá na época do boom das commodities, do auge da classe média aqui no Brasil, esse preço estava estabilizado. Chegava a 2 e pouco. Porém, depois que nós tivemos todos esses problemas que nós relatamos, vocês podem ver que o preço explodiu. E se você está passando por isso hoje, eu vejo que é interessante você dar um passo para trás para depois dar 2 para frente. Então, se você não tem nem o dinheiro para gasolina, é mais interessante que você venda esse carro, se reestruture para depois que as suas condições melhorarem, você volte, compre outro carro e consiga utilizar tranquilamente. Segundo sinal, você parou de pedir delivery e não é por conta da sua saúde. Quem decide parar de pedir comida, parar de pedir aquele lanche, aquela pizza por questão de saúde, por conseguir ter uma alimentação mais saudável, eu vejo que é positivo. Cuidar do corpo sempre é importante, porém nesse caso aqui acaba sendo das pessoas que não estão mais tendo essas condições. Então, algo básico que sempre foi uma das regalias que a classe média tinha, era de conseguir pedir uma pizza no final de semana, era de conseguir sair para comer um sushi em um momento especial, em uma data comemorativa. A classe média, que antes chegava cansada depois de um dia de trabalho, não queria cozinhar, tinha essa regalia de pegar o celular, entrar no iFood e escolher alguma besteirinha para comer. Mas hoje aquilo que deveria ser comum para qualquer trabalhador, o cara que vai lá, trabalha, rala, ficou cada vez mais difícil, onde somente quem tem uma renda acima da média está conseguindo comprar. Vão ter pessoas que vão somente reclamar, se queixar, falar que tá tudo difícil, enquanto outras vão encarar a realidade de frente. Elas já entenderam que aquilo que no passado qualquer um poderia ter, hoje não é mais bem assim, que para conseguir ter esse tipo de regalia, tem que fazer mais que a média, tem que destacar cada vez mais. Terceiro sinal, você tá pagando somente o mínimo da fatura do cartão ou tá pegando aquele dinheirinho do cheque especial. A classe média adora um cartão de crédito e se você paga a fatura em dia não tem problema nenhum. Porém, sabe aquele cartão de crédito do amiguinho, do roxinho? Os juros rotativos, caso você não pague a fatura de forma integral, chega aparecendo aqui, ó, 16,1% ao mês. Quer dizer que caso você tenha uma fatura de R$1.000 e pague somente 300, que é próximo do mínimo, os outros 700 você não pagou, esses juros viram uma bola de neve absurda. Então tá aqui, ó, deixou de pagar R$700. Os juros mensal, não é anual não, 16,1% ao mês, e sendo que normalmente quem paga o mínimo, pagou o mínimo agora, aí no mês seguinte vai pagar próximo do mínimo de novo, vai pagar próximo do mínimo de novo, vai continuar consumindo, essa dívida aumenta cada vez mais. E vamos considerar que você nem tá gastando mais nos meses seguintes, somente gastou a primeira vez, deixou a dívida rolar, aquilo que era R$700 após um ano, se tornou 4.200 após 2 anos, não quero nem ver essa conta mais, se tornou 25 mil. E tá vendo esse barulhinho aqui, ó? Vai ser só batendo mesmo. E o conselho mais sincero que eu posso te dar é o seguinte: se você se endividou no cartão, se já virou aquela bola de neve que eu te mostrei, o melhor que você pode fazer é pegar o cartãozinho, passar a faca, passar a tesoura, cortar ele, parar de pagar as faturas e esperar o banco vir negociar com você. Tem até um vídeo aqui no canal, aula obrigatória para negociar a dívida do cartão de crédito, depois você vai lá assistir. Quarto sinal é se você sente ansiedade ou até mesmo desespero ao abrir o aplicativo do banco. Eu lembro bastante da nossa mãe nessa situação na nossa infância, na nossa adolescência, que ela falava que nem queria ver quanto dinheiro ela tinha, nem queria olhar para as contas porque ela sabe que não vai ter dinheiro para pagar. E isso tem até nome, se chama fobia financeira. Quando a pessoa sabe que a situação está precária, ela prefere fugir dos problemas do que de fato encarar essa realidade. Pode ser algo difícil, mas o melhor que você tem a fazer é encarar o problema de frente. Então observar a regalia
regalias que você tem, que infelizmente, de acordo com a sua realidade atual, você não pode mais, até você se reestruturar e conseguir aquilo que você tinha de novo. Você sabe como é que é a situação, o que adianta não, que a situação tá ruim, porém eu tô aqui no restaurante japonês, tô comendo, você nem aproveita direito, que você tá lá colocando sushi na boca e ao mesmo tempo pensando, não, que eu tô aqui no sushi, que eu tô gastando dinheiro que eu não deveria. O que você vai se sentir mais confortável de verdade é em não ter isso e ao mesmo tempo saber que você tá colocando as suas contas em dia. Quinto sinal é quando chega o pagamento, quando chega o seu salário, no mesmo dia a conta já volta a estar zerada. Então aquele momento que era de alegria, recebi meu salário, vou pagar as contas, vai ter um dinheirinho pra eu gastar com o meu lazer, hoje já não é mais assim, é somente um momento que você vai lá, paga as contas, se alivia e vê depois que o seu dinheiro está zerado. Ou seja, o seu salário inteiro só está indo pra pagar o básico. E novamente, no passado somente trabalhando convencionalmente, tendo seu salário, já era possível pagar as contas e ter um lazer. Hoje em dia é preciso fazer mais, inclusive ter uma segunda fonte de renda, ter uma renda extra se tornou algo obrigatório para o brasileiro. E como o Brasil é um país cheio de problemas, existem diversas oportunidades de se fazer dinheiro. E com a internet, com a inteligência artificial, se tornou algo ainda mais acessível e ainda mais fácil das pessoas fazerem. Porém, é aquilo, da mesma forma que você tem tudo na palma da mão para conseguir se informar, para conseguir se desenvolver, você também tem na palma da mão uma ferramenta que pode te deixar alienado pro resto do mês, pro resto da vida. Então você vai abrir a página de fofoca, você pode ficar horas e horas vendo aquilo, você pode abrir uma Netflix, ficar vendo série o dia todo. Então vão ter pessoas que vão se destacar muito por conta dessa ferramenta, enquanto isso vão ter pessoas que vão estar cada vez mais alienadas. Sexto sinal é que você já pensou diversas vezes em sair do Brasil por desespero e não por conta de uma oportunidade. Então já vi diversas pessoas falando, não dá mais, eu vou embora do Brasil, eu tô desesperado, mesmo que seja de forma ilegal. Pra quem tem a possibilidade de morar fora do Brasil, porém com tudo certo, beleza. Porque a realidade, por exemplo, dos Estados Unidos é que um trabalhador comum que faz um trabalho braçal, que ganha pouco, consegue ter um telefone do ano, consegue ter um carro, consegue morar em um lugar com segurança. Enquanto isso, quem trabalha com algo parecido aqui no Brasil não tem as mesmas possibilidades. Mas nós já reagimos no nosso podcast pessoas que foram ilegalmente para os Estados Unidos e somente para atravessar a fronteira precisaram pagar 60 mil reais. E mesmo se tudo der certo, passando uns perrengues aí para conseguir atravessar a fronteira, essa pessoa vai ficar com medo 24 horas por dia de ser deportada, de ter que voltar. Então eu não considero algo vantajoso. Até para pegar o coiote tem que ter 60 mil reais. Eu vejo como mais interessante pegar esse dinheiro e empreender de alguma forma aqui mesmo dentro do Brasil. Sétimo sinal é que você vai lá, compra alguma coisa por impulso, em pouquíssimo tempo depois já tá arrependido. A grana tá curta, você sabe disso, mas aí passa na vitrine do shopping, da loja, olha algo que você gostou e já vem na sua cabeça, eu vou comprar porque eu trabalho muito, eu vou comprar porque eu mereço, que eu vou me dar esse direito, que disso eu não abro mão. Essa frase é muito comum porque a pessoa já tá frustrada de ganhar pouco, já tá frustrada com o trabalho dela, porém pode ter certeza que tomar uma decisão dessas somente vai te deixar pior, por mais que no começo, beleza, quando abre a sacolinha, fica feliz, não, que eu comprei algo bacana. Poucos minutos depois, já vem aquele pensamento, já vem aquele arrependimento, nossa, eu comprei aqui, porém eu comprei algo que eu não poderia, eu fiquei feliz um pouquinho aqui, mas eu já tô triste de novo, eu já tô triste, que vou ter que pagar as contas, que a fatura do cartão vai vir, que o dinheiro já saiu da conta e eu não sei o que fazer. Oitavo sinal, você tá gastando seu dinheiro com promessas de dinheiro fácil. Então aqui no canal nós temos dezenas de vídeos testando essas promessas de dinheiro fácil. Como ganhar dinheiro vendo vídeo, assistindo Netflix, como ganhar dinheiro no cassino, e sempre aparecem comentários nesses vídeos falando o seguinte: como assim? Alguém caiu numa promessa dessas? E existe um fenômeno psicológico chamado viés da esperança. Quando uma pessoa tá emocionalmente abalada, desesperada ou sem perspectivas, ela fica mais propensa a acreditar em uma solução que prometa que vai aliviar aquilo que ela tá sofrendo, mesmo que obviamente seja algo totalmente irracional e duvidoso. A pessoa acaba se esforçando para acreditar que aquela solução milagrosa vai resolver os problemas dela do dia pra noite. Entenda que você ganha dinheiro resolvendo problemas e agregando valor. E pode ter certeza que entre o difícil de você não ter dinheiro pra nada, não conseguir comprar aquilo que você quer, e o difícil de se desenvolver, trabalhar, é muito mais interessante a segunda opção. E o nono sinal é que você sempre está esperando que vai aparecer uma oportunidade que vai mudar a sua vida. Certo dia eu tava saindo de um restaurante e um menino tava na frente do meu carro.
Eu cheguei perto, apertei o bip ali pra abrir o carro, entrei. E ele chegou e falou, nossa, que eu assisto teus vídeos, que eu acompanho, que você fala de investimento, que você fala de ganhar dinheiro na internet, que eu tenho 18 anos e eu quero ser o novo milionário da minha família até os 20. E aí ele me pediu uma oportunidade e falou, se você me der essa oportunidade, você não vai se arrepender. E eu perguntei pro menino, beleza, o que você tá fazendo, o que você tá estudando, você entende alguma coisa de tráfego pago, de edição de vídeo, que habilidades que você tem? E ele falou que não sabia nada e que não estava estudando nada também, mas que bastava alguém dar uma oportunidade pra ele que ele iria começar. Nunca espere que você não vai fazer nada, que você não vai se desenvolver e mesmo assim alguma oportunidade vai aparecer na sua vida. Durante a sua vida, diversas oportunidades vão aparecer. Porém, você vai precisar estar preparado para conseguir agarrá-las. Se você não está preparado, muitas vezes você não vai nem entender que aquilo que você passou, aquilo que você viveu, era uma oportunidade. Nós estamos aqui hoje porque aos 17 anos decidimos que iríamos começar a fazer conteúdo para a internet. E as oportunidades que apareceram na nossa vida foi por conta que nós já estávamos fazendo algo, já estávamos nos desenvolvendo em alguma coisa. Fomos nós que decidimos que iríamos investir o nosso dinheiro, fomos nós que decidimos que iríamos criar o Gêmeos Investem. E no passado realmente bastava você conseguir um emprego mais ou menos, fazer uma faculdade aí nas coxas, que você conseguiria estar na classe média e ter esses confortos. Hoje em dia a realidade é outra. Ou você vai precisar se adaptar ou vai ficar da maneira que está. E para se cadastrar no evento Colapso do Real, o link tá na descrição e até o próximo vídeo.